Lucas 13, do 6 ao 9. Esse é o trecho que nós meditaremos nessa manhã. Lucas 13, do 6 ao 9. Na semana passada, nós pregamos, domingo à noite, o trecho do 1 ao 5. E o trecho do 1 ao 5, eu disse no final, que ele tinha como lição a seguinte verdade: convertam, arrependam-se. Tanto é assim que Jesus fala 2 vezes, ou 3 vezes, mais ou menos, no trecho anterior, acerca de arrependimento. E agora, Jesus ainda está no mesmo sentido, está no mesmo tema, está na mesma batida. Só que agora ele vai dizer, olha, se no trecho passado eu falei para vocês se arrependerem e se converterem, agora eu estou dizendo que vocês têm que se converter urgentemente, que vocês têm que se arrepender rapidamente, para agora, para ontem. Esse é o contexto, porque vai chegar uma hora em que não será mais possível crer no Filho de Deus e se arrepender. É isso que a gente vai estudar com essa parábola da figueira estéril. Vamos lá, versículo 6, vamos ler do 6 ao 9, depois eu volto. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, ele quem? O viticultor: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe aponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos parar aqui. Então, como eu disse, Jesus está tratando acerca de arrependimento, conversão, acerca de urgência, acerca do reino, está tratando acerca de mudança de vida, e aqui não vai ser diferente. Ele vai aprofundar o tema, dizendo, olha, se eu estou falando arrependam-se, se eu estou falando convertam-se, agora eu vou dizer, arrependam-se agora, convertam-se agora, porque vai chegar uma hora que o dono da vinha vai dizer, manda arrancar, manda cortar e lança fora, porque não dá fruto. Então, vamos entender o que Jesus quer dizer com isso. Então, lendo novamente o 6 diz, então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Primeiro ponto, essa figueira é uma figueira, ela está plantada no meio, você leu? No meio da vinha, ou seja, todas as árvores que estavam à sua volta eram árvores de uva, não é isso? Vinha é uva, certo? Isso, né? É isso? Então tá. Então todas as árvores que estavam à sua volta faziam parte da vinha. No meio dessa vinha, parece que o agricultor, o dono, melhor da vinha, né, mandou abrir um espaço especial de destaque e mandou plantar essa figueira. Parece algo meio sem nexo, algo sem noção, mas isso era muito comum, de acordo com os livros que eu estava lendo, no Antigo Testamento, ou melhor, na cultura da agricultura daquela época. Era comum, hoje em dia, se você for num cafezal, só tem café. Se você for numa plantação de aipim lá da Eneida, só tem aipim. E em volta pode ser que tenha uma coisa, mas aqui era o contrário. Era uma plantação de vinha, e no meio da vinha, uma figueira tendo destaque. E aí, o texto nos diz que finalmente chegou o tempo dessa vinha, dessa figueira dar fruto. E aí eu lembro que uma vez, no estudo lá atrás dos jovens, eu acho que foi alguém me perguntou, não sei se foi o Paulo, alguém me perguntou acerca de uma outra parábola onde Jesus vai pegar um fruto na vinha, da figueira, e a figueira não tem fruto e ele amaldiçoa. E eu dizia que a figueira, primeiro, ela é uma árvore que demora a dar fruto, e que quando ela dá fruto, o fruto fica escondido atrás da folhagem, você tem que ir lá e procurar, porque quando você olha, você fala, está cheio de folha, então é sinal de que por trás da folha o fruto está lá. Mas é comum, de acordo também com a literatura que eu estava estudando, que a figueira demora a dar fruto, geralmente 1 ano ou mais. Então o texto diz que, chegando o tempo, o homem foi até lá procurar fruto. E o texto diz que ele não achou. E se não bastasse isso, nós vamos ler de novo mais na frente, não foi a primeira vez. Já era o 3º ano consecutivo em que ele ia até aquela figueira e tentava tirar fruto dela e não achava. E aí, fazendo um paralelo, como eu expliquei também na outra vez que eu falei da figueira que Jesus amaldiçoa, essa figueira, ela simboliza
ela aponta para a situação de Israel no Antigo Testamento. Israel estava plantado no meio de todas as outras nações, era privilegiado, tinha a lei, tinha a palavra de Deus, tinha os sacerdotes, tinha os profetas, tinha as promessas, contudo deveria ser uma figueira que influenciaria, que seria destaque, exemplo, que seria padrão, que daria frutos para influenciar todos que estavam à sua volta, ou seja, a vinha à sua volta. Então Israel tinha um lugar de destaque. Olhando para a nossa condição hoje de igreja, nós somos essa figueira. Estamos plantados no meio de uma vinha e o nosso objetivo, como privilegiados, igual Israel era, temos a palavra, temos a presença de Deus, temos o Espírito Santo, temos a graça, temos tudo que Deus tem para nos conceder, promessas, bênçãos. O que Deus espera de nós como uma figueira plantada no meio desse mundo terrível é que nós venhamos a influenciar, sejamos bênçãos para que aqueles que estão à nossa volta olhem para essa figueira e venham buscar frutos nela. Olhem para essa figueira e venham, a exemplo dessa figueira, ter a sua vida transformada também. Essa é o exemplo, né? Ou esse é o tipo, ou a figura que essa parábola está apontando. Então essa era a condição de Israel. E Jesus está dizendo, olha, só que tem um problema. O dono veio 3 vezes seguidas e não achou. Vamos ver o versículo 7. Pelo que disse ao viticultor. Então ele vira agora para o camarada que tomava conta ali da vinha e diz, olha, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? De acordo com o proprietário dessa vinha, né, e também dono dessa figueira, a figueira que estava ali, ela era pior do que inútil. Ela era pior do que inútil, porque ele diz assim, olha, além de não produzir fruto, ela está tirando do solo, ela está absorvendo os nutrientes que poderiam ser da vinha que está à sua volta. Ou seja, ela absorve a substância, ela absorve tudo que tem de bom no solo, ela absorve todo, talvez, eu não sei se naquela época tinha, mas vamos colocar assim, toda a vitamina que eu lanço, todo o sol, toda a água que eu coloco para regar o chão, ela absorve, ela puxa, ela está num lugar de destaque. Contudo, ela que deveria dar fruto não dá. Então, além de ser inútil, ela está ocupando um espaço e prejudicando as que estão à sua volta. E aí, meu irmão, faz um paralelo com a minha vida, com a sua vida e com Israel. Israel, além de não estar produzindo fruto, estava sendo um mau exemplo. Israel, além de não estar produzindo fruto, estava escandalizando, se afastando, adorando falsos ídolos, indo atrás de qualquer coisa, de qualquer promessa. E não é diferente, não é verdade? Nos dias de hoje, se a gente não vigiar, quantas e quantas igrejas que eram para ser uma figueira frutífera e se deixam levar por qualquer bobagem, vão atrás de qualquer bobagem. Quantos e quantos crentes que eram para ser uma figueira frutífera, que tem todas as bênçãos, que tem tudo que Deus deposita de melhor nessa terra, e ainda assim não produzem fruto nenhum. Então avalie essa situação, porque o dono diz assim, olha, faz o seguinte, cansei, já passaram-se 3 anos, vim aqui por diversas vezes e eu não acho fruto, não tem por que eu continuar mantendo essa figueira no meio da minha vinha, não tem por que eu continuar alimentando, derramando a minha graça, derramando as minhas bênçãos, derramando tudo aquilo que é necessário, se essa figueira não faz nada, ela não produz fruto nenhum, ou seja, inutilmente ela ocupa a terra. Isso é duro, porque quando a gente fala de uma árvore, essa árvore é inútil, está só absorvendo os nutrientes. Mas quando a gente entende que essa parábola, ela aponta para Israel, ela aponta para a igreja, e ela aponta para mim, para a tua vida, entender que Deus pode olhar para mim, para você e falar assim, olha, isso é inútil, é duro, isso é inútil, está 20, 30 anos na igreja, recebe todas as bênçãos, ouve a palavra, tem tudo de bom e de melhor, tem acesso à minha presença, tem acesso à oração, já livrei, já curei, já abençoei, já fiz tanta coisa pela vida dele, mas é inútil, isso é duro. Quando é uma árvore, está lá, corta, é árvore. Mas quando a gente olha para a nossa vida e percebe que se não tomarmos cuidado, o Deus Todo-Poderoso pode olhar, gente, que coisa terrível, olhar para a gente e falar, olha, não dá, já tem 3 anos, mas o bicho é ruim, o cabo é duro, não dá fruto de jeito nenhum. Então cuidado com isso, cuidado, porque é uma pancada mesmo, é um alerta, um puxão de orelha para a gente. Imagina que coisa terrível, encontrar com o próprio Deus e ouvi-lo dizer de mim e de você, olha, não dá, tentei aí, mas
dá contigo não, tu não dá fruto para nada, não serve para nada, isso é complicado. Então o texto segue, eu queria mais uma vez alertar, o perigo que é fazer parte de uma igreja, ouvir a palavra, tomar ceia, ser batizado, desfrutar da comunhão dos irmãos, sabe, ter o Espírito, sim, ser influenciado pelo Espírito Santo, conhecer as maravilhas de Deus, vivenciar Deus operando no meio do povo, e ainda assim, meu irmão, ainda assim, não dar fruto nenhum para a obra de Deus. Isso é perigosíssimo. Isso tem que acender uma luz dentro da gente, uma sirene de ambulância, para que a gente acorde o quanto antes. Porque se você tem todos esses benefícios, ouve palavra, participa dos sacramentos, faz parte de uma igreja bíblica, você tem comunhão com os irmãos, você vê Deus operar, você conhece o poder e o agir de Deus, porque você já viu Ele agindo ou na tua vida, ou na vida dos irmãos, e ainda assim você não produz fruto nenhum para o reino, acorde para ontem. Que ainda assim você não consegue olhar para a sua vida e ver o fruto do Espírito. Lembra? Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, essas coisas que compõem, né, o fruto do Espírito. Se você não consegue olhar para a tua vida, e aí eu já falei sobre isso aqui, muito. Estou dizendo que todos num estágio 100%. Mas se você não olha para a sua vida e não fala, caramba, antes de vir para a igreja, meu domínio próprio era 0. E hoje, eu já melhorei muito de domínio próprio. Olha, antes de vir para a igreja, essa história de amor, não amava ninguém, só a mim mesmo, mas melhorei muito. Olha, antes de vir para a igreja, essa história de ser benigno, não era comigo, mas eu melhorei muito. Então, assim, se você não olhar para a sua vida e não ver, ainda que em desenvolvimento, o fruto do Espírito, se você olhar para a sua vida e ver que você, ainda que com muita dificuldade, lutando, fazendo a sua parte, ainda que o seu serviço seja minúsculo, ainda que o seu fruto seja pequeno, ainda que a sua participação seja mínima no reino, mas se você não vê desejo de produzir fruto, meu irmão, reveja a sua vida cristã, porque, cuidado, a ordem que foi dada para essa figueira é a ordem que será dada para mim e para você. 8 e 9 diz assim: ele, porém, respondeu, ele quem? O viticultor: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume, ou adubo, né? Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. O viticultor aqui, ele representa Jesus, e você vê que ele fica extremamente preocupado, ele se mostra extremamente interessado, ele se mostra extremamente mediador, né? Eu sempre digo aqui, que nós tínhamos um Deus santo, e do lado de cá a gente, homem, mulher, pecador, e existia um conflito. O Deus santo não pode ter contato com homens e mulheres pecadores. E aí o que Jesus faz? Eu sempre disse isso, entra no meio como mediador e diz: Pai, eu vou resolver o problema. Pai, eu vou entregar a minha vida em favor deles, e aí um Deus santo vai poder se relacionar com seres humanos pecadores, porque a minha justiça vai ser entregue para eles. Eu vou cobrir o pecado deles, eu vou perdoar o pecado deles, e aí, assim sendo, o Senhor vai poder se relacionar com eles. Então, Jesus é o mediador, e aqui é o que está acontecendo. Nós temos um Deus santo, ou melhor, o dono da vinha, olhando para uma figueira inútil, que éramos nós, antes da conversão, e dizendo: corta, condena, lança no inferno, queima. E aí Jesus entra no meio e diz: calma, me dê mais um ano, e vou fazer uma última tentativa. Me dê mais um ano e vou fazer uma última tentativa. Vou escavar ao redor, vou semear, vou adubar, vou lançar ali tudo que tem de melhor para tentar fazer com que essa vinha venha a dar fruto. E aí, o texto é muito legal, porque parece até mesmo que esse viticultor se emociona, porque a primeira palavra dele, o homem diz corta, ele diz Senhor, parece que ele está mesmo assustado, e aí ele diz: deixa ainda este ano. Ele faz um pedido bem comovente, e aí no final ele diz assim: se vier a dar fruto. Parece que ele respira fundo, aí ele diz: bem está. E aí o texto segue e diz: se não, ele nem completa, se não der fruto, né, ou se não der feito, ele diz: se não, mandarás cortá-la. Então nós percebemos aqui claramente
claramente a mediação de Cristo, por mim e por você, a intercessão, a intervenção de Cristo na minha e na sua vida, porque se ele não tivesse entrado, nós já teríamos ouvido a condenação. Corta e lança fora, porque não serve para nada. E aí, Cristo entra. E nós percebemos também, ainda que Deus seja justo, percebemos um Deus misericordioso e um Deus paciente. Um Deus paciente, um Deus que não trata, ou melhor, não nos trata de imediato, de acordo com aquilo que merecíamos. Porque o que essa figueira merecia? Corta. Essa só merecia. Não dá fruto, serve para nada, só está ocupando lugar, só está tirando os nutrientes da terra. Corta. Então essa era a justiça a ser feita com aquela figueira, de pronto. Contudo, Jesus entra, e aí entra também a misericórdia do Pai, a paciência do Pai, e parece que o Pai consente com esse tempo. Tudo bem, vamos lá. E aí, também não quero me alongar, mas nós poderíamos fazer um paralelo aqui, ainda que distante, com a situação do próprio Antigo Testamento. Deus tentou por vários profetas, Deus tentou várias vezes com reis, com juízes, com sacerdotes, Deus tentou, e o povo de Israel ainda assim não produzia fruto. Contudo, atente para uma coisa que eu falei para os jovens aqui sexta-feira: Jesus não é o plano B de Deus. Porque às vezes, quando o pastor fala assim, olha, Deus tentou por meio da lei, por meio de Moisés, não conseguiu, o povo não deu fruto. Deus tentou por meio de juízes, o povo não deu fruto. Deus tentou por meio de reis, o povo não deu fruto. Deus mandou profetas, o povo matou, perseguiu os profetas. E aí, Jesus aparece como intermediário e diz, pai, eu vou me dar só mais um ano. Claro que esse ano está representando aqui o tempo de Jesus na terra. E Jesus vem e consegue redimir o povo. Por quê, pastor? Porque o povo dessa vez agiu de forma diferente a Israel? Claro que não. Fizemos a mesma coisa que Israel. Crucificamos o Salvador. Mas o mérito é dele. E aí ele nos dá. A obra é dele. Quem conquistou foi ele. Quem consumou foi ele. Quem foi até o final foi ele. Quem foi perfeito foi ele. Quem foi bom foi ele. Então a gente não é diferente de Israel. Olha, agora, nós somos uma figueira boa. Não, a semelhança de Israel, matamos o Salvador, crucificamos o Salvador, condenamos o nosso Salvador, mas os méritos dele, ele poderia dar para quem ele quisesse. Então se a gente olhar, cuidado com isso, quando eu falo, Deus tentou, Deus enviou, e aí pode parecer, é verdade, Deus se frustrou, Deus foi derrotado durante todo o Antigo Testamento, e agora apareceu um plano B, apareceu uma válvula, uma rota alternativa, e essa rota é Jesus. Não, lembre, falo muito isso aqui, a Bíblia nos diz que antes de existir mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido dado, o Cordeiro já havia sido sacrificado. O texto que os jovens estudaram sexta-feira, Paulo diz em Romanos 1 que esse era o Evangelho de Deus. Ele diz assim, eu fui separado, Paulo diz, para o Evangelho de Deus. Então o Evangelho é de Deus, não é dos homens, é dele. Aí Deus é a fonte, Paulo foi separado para isso. Aí ele diz, o qual foi por Deus outrora prometido, ou seja, Deus já prometeu esse Evangelho há muito tempo, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está contando com o Antigo Testamento, dizendo, olha, o Evangelho não é plano B, Deus já havia prometido Jesus, desde o Gênesis, quando ele diz para a serpente, olha, serpente, fica tranquilo, porque da mulher nascerá aquele que tu ferirás o calcanhar dele, ou seja, ele até vai para a cruz, mas quando tu achar que aquela mordida no calcanhar é suficiente, ele pisará a tua cabeça. Tem um desenho, uma arte que eu achei na internet, que é muito interessante, que Jesus aparece só dos pés para baixo, Parece a cintura de Jesus crucificado, e aí tem uma serpente mordendo o calcanhar de Jesus. E o mesmo prego que atravessa o calcanhar de Jesus é o prego que atravessa a cabeça da serpente, ou seja, a serpente mordeu o calcanhar de Jesus, achando que estava se dando bem, contudo o prego que atravessa os pés de Jesus é o prego que atravessa a cabeça da serpente, ou seja, naquele momento Jesus estava triunfando sobre a serpente. Então cuidado quando você fala, é verdade, coitado de Deus, tentou tanto, Israel só virou as costas para ele. Meu irmão, Deus não é coitado, nunca foi derrotado, e Jesus nunca foi plano B. Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Porque eu já escutei pregação assim, Deus tentou de todas as maneiras, aí Deus chegou no céu, já escutei pregador falando isso, Deus chegou no céu e falou assim, e agora? O que eu faço? Não sei mais o que fazer. Aí Jesus diz, eu vou, Pai, eu vou.
Ô, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. João diz que nada do que foi feito sem que a Trindade estivesse no acordo. A Bíblia diz que eles sabem de todas as coisas. O salmista diz que os meus últimos dias já estão escritos na mão dele. Não existe isso. Deus parou e falou, deu ruim, não tem mais o que ser feito. Aí Jesus fala, eu vou. Não existe. Eu escutei isso é lamentável. Parece que Deus perdeu o controle. Parece que o nosso Deus é um Deus que não é soberano. Então, Ele é soberano. Contudo, a gente sabe que nós, seres humanos, temos a nossa participação. A participação de Israel foi pecar, como a nossa também foi, e o Filho de Deus veio e solucionou o nosso problema, não o problema de Deus. Aí, outra coisa interessante, voltando para cá, eu falei que nós percebemos a mediação de Jesus e que nós percebemos a misericórdia e paciência de Deus. Contudo, irmãos, esse texto deixa bem claro para a gente que ainda que Deus seja longânimo, ainda que Deus seja tardio e irado, ainda que Deus seja extremamente paciente, amoroso, misericordioso, a paciência de Deus, parece complicado dizer isso, mas a paciência de Deus, essa misericórdia, essa benignidade, esse tardio e irar-se, que o próprio texto diz tardio e irar-se, uma hora vai se findar, uma hora a paciência vai acabar, uma hora o tardio irar-se vai acabar e a ira vai chegar, uma hora essa grande misericórdia de Deus vai ter um ponto final, e Ele vai dizer, corta. Então cuidado com isso, porque a gente gosta muito disso, né? Ah, Deus é misericordioso, o pastor falou ali que eu peco, Ele perdoa quantas vezes eu quiser, o pastor falou ali no púlpito que não existe pecado imperdoável para Deus, é verdade, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. Deus perdoa qualquer pecado, qualquer desvio, qualquer tropeço, Deus perdoa. Então cuidado também, porque às vezes você pode dizer, Deus é misericordioso, então vai perdoar de novo. Irmão, tu sabe o dia? Tu sabe a hora? Existe uma linha, eu diria, invisível, uma linha que nós não vemos, uma linha em que nós não percebemos, e essa linha divide misericórdia, paciência e justiça e ira de Deus. Então assim, até quando, pastor, e até quando uma pessoa pode viver em pecado? Não sei, existe uma linha que Deus já definiu, para aquela pessoa, para mim, para você, não sei o destino meio da sua vida, não sei o que Deus traçou para a gente, mas existe uma linha. Então as pessoas acham, eu posso viver pecando até os 45 do segundo tempo. Quem disse que você sabe onde é os 45 do segundo tempo? Então assim, até quando alguém pode viver em pecado? Não sei. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, uma hora Deus vai mandar cortar. Então e aí? E se Deus mandar cortar e não der tempo? Até quando, pastor, alguém pode viver caindo em pecado? Não sei. Se você quiser pagar para ver, pague para ver. Até quando, pastor? As pessoas terão nova chance? Não sei a hora que Jesus volta, não sei a hora que o Pai determinou, mas uma hora vai acabar. Quando, pastor? Quando que termina a graça, a oferta do Evangelho, a oferta de arrependimento, a oferta de salvação? Quando que termina? E quando que vai começar o juízo? Não sei, mas vai acontecer. E quando Ele disser corta, não dá tempo mais. Então cuidado com isso, cuidado com essa história de que, Deus é paciente, a gente adora, né, se beneficiar dessa doutrina, e ela é boa mesmo, da paciência, da misericórdia, do amor, da benignidade de Deus. Agarremos essas doutrinas, que nós possamos usufruir disso, mas cuidado, meu irmão, você usar isso para viver de forma leviana, eu não sei quando que chega a tua linha. Eu sei que um dia Jesus volta e aí a linha vai chegar para todo mundo. Mas a linha pode chegar para você antes do que para mim. Ou a linha pode chegar para mim antes do que para você. Deus pode falar, vem, chegou a tua vez de prestar conta. Então cuidado com isso. Não, porque Jesus talvez demore para voltar. Talvez Jesus demore para voltar um tempo para a igreja. Mas talvez Jesus volte amanhã para você. Amanhã seja o dia de você encarar o trono e prestar contas. Então, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado com isso, porque fica muito claro, mediação de Jesus, Deus paciente, Deus misericordioso, deixa mais um ano para ver se vai dar fruto. Contudo, o final está muito claro, onde não há arrependimento, onde não há frutos, onde não há mudança de vida, o juízo é inevitável, a condenação é inevitável. A última oportunidade dessa figueira, né, da parábola, era essa. Tanto que o viticultor diz, se vier a dar fruto, ufa,
bem-estar. Se não, mandarás cortá-la. Então, aí se a gente trouxer para o próprio Cristo, como se ele mesmo dissesse: olha, Pai, eu me entregarei, eu darei a minha vida por eles. Contudo, se ainda assim não derem frutos, o próprio Jesus vai dizer: corta, condena. Nem isso que ele diz, né? Aquele texto nosso, a gente gosta muito, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, mas logo em seguida ele diz: aquele que crê não será condenado, terá vida. Mas ele mesmo diz: quem não crê já está condenado. É a palavra de Jesus no próprio texto de João 3,16, um pouquinho mais abaixo, o texto que todo mundo gosta, mas ninguém segue, um pouquinho mais para ver que o próprio Cristo diz: olha, se não crê, já está condenado. Então o próprio viticultor, ainda que tenha demonstrado um coração fervendo, um coração desejoso de tomar conta da figueira, o próprio viticultor diz: olha, se não der fruto, arranca. E aí, meu irmão, acredito que eu e todo crente, todos os irmãos que estão aqui hoje, a gente deve olhar para essa palavra e fazer uma autoavaliação e sentir tristeza, vergonha, se a gente chegar à conclusão que o nosso estado espiritual é um estado sem frutos, é um estado morno. Lembra? Eu lembro quando eu era novo convertido, esse era o meu texto preferido, esse era o meu texto de toda a pregação, repeti umas 5 vezes. Certa feita no Apocalipse, Deus diz assim: olha, porque tu não és nem quente, nem frio, tu és morno, eu vou vomitar-te, eu estou a ponto de te vomitar, estou sentindo ânsia, porque se tu fosse quente ou frio, ainda dava, né? E aí, claro, desse texto, você pode entender que naquela época existia uma propriedade, né? Tanto na água fria como na água quente. Então a água fria servia para tratamento. Até hoje algumas pessoas fazem tratamento, né? Se agita para inflamação, para alguma coisa com água fria, e água quente também para outro tipo de tratamento. Mas aí Jesus diz: olha, você é morno, você não serve para nada. Morno não serve para nada. Ou você é quente, ou é café, você bebe quente, ou é gelado. Morno não dá. Então o que acontece? Jesus diz: olha, eu vou vomitar. E aí, de novo, meu irmão, todo crente que avaliar a sua vida e chegar à conclusão que está vivendo uma vida morna, deve correr urgentemente para os pés de Jesus e falar: Senhor, cava em volta, coloca a dúvida, derrama da tua graça, me aviva de novo, me quebranta de novo, me levanta de novo, me usa de novo, fala comigo de novo, mas cava em volta, Senhor. Mas não permita que a linha chegue e que eu não acorde. Não permita que a linha chegue e eu tenha que ouvir: corta, porque é inútil, só está ocupando um lugar, só está puxando nutrientes da terra e não faz nada. Isso é muito triste, querido. Então, a gente deve olhar para esse texto e lembrar de Isaías 55, que diz: busquem ao Senhor enquanto se pode ser achado, invoquem-no enquanto estar perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o iníquo seus pensamentos e converta-se ao Senhor, o qual terá misericórdia dele e ao nosso Deus, para que ricamente o perdoe. Esse tem que ser o nosso texto norte quando a gente pensar nessa situação. Busque ao Senhor, busquem ao Senhor. O ímpio abandone o seu caminho, se arrependa dos seus pensamentos, porque ele é misericordioso, é isso que diz o texto, misericordioso, e é rico em perdoar. Amém, queridos? Terminar? Fazer 3 aplicações breves. Primeira, falamos já bastante sobre a pregação sobre isso. Deus espera, como esperava de Israel, e ainda espera da igreja, ainda espera de mim e de você, que nós venhamos a dar frutos para a sua obra. Tem falado sobre isso aqui, acho que há 1 mês seguido. Privilégio, ele traz responsabilidade. Lembro que a semana passada, quando eu fiz um casamento, eu falei para o noivo, falei: olha, o privilégio de ser cabeça, a Bíblia diz que o homem é cabeça, a Bíblia diz que o homem é chefe do seu lar, a Bíblia diz que o homem é o sacerdote da sua casa, mas esse privilégio traz responsabilidade, e as responsabilidades são muito grandes para um homem, para um dono, para um chefe, um dono de casa, muito grande, para um pai de família, para um esposo, para aquele que tem a obrigação de no lar representar Cristo, porque Cristo diz que ele era o noivo e a igreja era a noiva. Então, quando o homem e mulher se juntam, o homem tem por obrigação tentar representar Cristo, o noivo, e a esposa representar a igreja. E aí a Bíblia diz o quê?
Cristo amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. Então, se o noivo, se for exigido dele, se entregar pela noiva, ele tem que fazer. Olha que responsabilidade. Mas a galera acha que não, eu sou homem só porque eu mando. Eu sou homem porque eu sou cabeça. Não, meu irmão. Deixe de tolice. Você é o homem e se for exigido de você entregar a sua vida pela tua família, é obrigação tua. Então, voltando para o nosso contexto, eu sou privilegiado, meu pastor prega a Bíblia, eu sou privilegiado, estou ouvindo pregação em Lucas todo, daqui a pouco eu vou saber o evangelho todo de Lucas, vou saber a história toda de Jesus. Mas cuidado, o teu privilégio vai trazer para você responsabilidade. Eu faço parte de uma igreja que lá ninguém rouba a gente, ninguém engana a gente, beleza, mas o teu privilégio vai trazer responsabilidade. Graças a Deus, um dia Jesus teve misericórdia, eu era miserável pecador, ele me salvou, amém, mas esse privilégio vai trazer responsabilidade, e essa responsabilidade, Jesus vai esperar de mim e de você frutos. Então cuidado, julgue-se sim privilegiado, sinta-se sim privilegiado, mas lembre-se que o seu privilégio exige que você dê frutos para a obra de Deus. Segundo ponto, cuidado, como eu já falei, existe uma linha que eu não sei, você não sabe e que ninguém sabe, mas no final dessa linha, ou atravessando essa linha, a destruição é certa, a condenação é certa. E aí, lembro que há pouco tempo agora também, numa reunião, no gabinete, eu falava sobre isso, dizia, olha, às vezes as pessoas falam assim, o pastor fala muito sobre pecado, o pastor está sempre insistindo nesse tema. Meu irmão, se falando como eu falo de pecado, se insistindo como eu insisto nesse tema, constantemente nós falhamos, erramos, tropeçamos, cometemos coisas que não deveríamos. Imagina se não fosse reforçado domingo após domingo. Se falando constantemente sobre isso, às vezes a gente esquece que é uma linha muito fina e muito frágil, que se a gente piscar, a gente atravessa. Cuidado. Então, cuidado. Não pense que dá para enganar a Deus. Não pense que dá para dar volta em Deus. Não, eu vou por aqui, mas eu sou esperto. Lá na frente eu me arrependo quando faltar um pouquinho, eu sou malandro. Infelizmente, ouviremos, corta. Terceira aplicação e última para a gente terminar. Meus irmãos, sempre seremos, e só assim poderemos chegar ao céu, somos devedores da mediação, da intercessão, da graça de Jesus, representada aqui como viticultor, que cavou e volta para que desse fruto, assim como somos devedores da misericórdia, da paciência, da benignidade, do amor de Deus. E aí, eu lembro, vou deixar essa aplicação para de noite, que vai fazer mais sentido, mas aí eu lembro de pessoas que vivem a sua vida após a suposta conversão, como se Deus não fosse nada para eles, como se Jesus não fosse nada para eles, como se a salvação tivesse sido um evento, um dia, um ato que aconteceu e ponto, e esquecem que se não fosse eles, o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo, se não fosse a Trindade, nós estaríamos condenados, nós estaríamos perdidos. A nossa vida, ainda que talvez você fale, olha pastor, minha vida está difícil, a sua vida não seria difícil, seria miserável, seria maldita, seria podre. Pastor, minha vida está difícil, estou vivendo um momento de vento, estou vivendo tribulação. Eu concordo, eu entendo, e para mim também não é fácil, mas se ele não tivesse vindo, meu irmão, a sua vida seria uma vida de morte, sua vida seria uma vida triste e lamentável, mas hoje não é. Então, não esqueça, eu e você somos eternos devedores da mediação do viticultor e da misericórdia do dono da vinha que disse, amém, cave em volta e vamos esperar para ver se vai dar frutos. Não esqueça jamais disso. Pastor, o que Deus exige de mim? Frutos, uma vida coerente, uma vida santa, uma vida que se aparta do mal, uma vida que o ama acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, uma vida que valoriza aquilo que ele fez na cruz. É isso que ele exige, é isso que ele espera. Espera muito não espera nada extraordinário,
mas Ele espera que nós, dia após dia, levantemos da nossa cama e possamos dizer para Ele: Senhor, eis-nos aqui, sou devedor, faça o que quiser com a minha vida. Está difícil, Senhor, mas se com o Senhor é difícil, imagina sem o Senhor. O Senhor conhece, o Senhor me sonda, sabe que está complicado. Tem hora que a perna fraqueja, mas contigo eu consigo. A tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Então, meus irmãos, que essa parábola, mais um puxão de orelha de Jesus para mim e para vocês, sirva para que a gente acenda uma luzinha e diga: ei, eu preciso avaliar a minha vida, eu preciso ver que figueira eu sou, porque se eu não der fruto, vai chegar um dia aonde eu vou ouvir: corta, porque é inútil. Contudo, meu irmão, eu creio fielmente, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e que Ele é poderoso para fazer dar fruto na minha e na tua vida. Ele é poderoso. Não existe a possibilidade dele não ter poder para dar fruto na minha e na tua vida. Basta que corramos até Ele e nos lancemos aos pés da cruz, e o mais Ele fará. Amém? Vamos terminar?